essa pessoa resolveu, acordou, criou a consciência de que ela precisa fazer algo por ela. E aí ela começa a pensar, mas qual atividade física eu posso fazer ou eu não posso fazer se eu tenho varizes e tenho um problema circulatório? Existe alguma coisa que é proibido? Proibido é só se fosse um caso assim, mais crônico, mais grave, que aí a gente precisaria fazer até uma consulta multidisciplinar para entender a situação daquela pessoa, para saber o quanto você colocaria em risco. Eu colocaria um treinamento mais clássico, um exercício cardiorrespiratório, um aeróbico com um exercício de força. Eu tiraria o mito do exercício de força, porque eu preciso melhorar essa função muscular dela. Né? Então, dentro daquela nossa proposta, eu falaria, vamos tentar alguma coisa que você goste na sua rotina, para não ter que colocar você dentro de uma sala de academia, musculação, tudo isso, mas eu colocaria uma combinação desses exercícios. Agora, uma outra situação que você falou que eu acho também interessante colocar aqui, são os exercícios na água. Porque muitas vezes, pela questão até de dor, né, de conforto, e a água também, como tira um pouco, né, esse excesso do sobrepeso ali, e ajuda nessa questão também da compressão, muitos até médicos acabam indicando, faz alguma coisa, uma hidroginástica, faz uma natação, faz alguma atividade na água. E é interessante a gente falar sobre isso, porque existe a água, né, como tratamento fisioterapêutico, que eles chamam daquele, né, free compression, treatment free compression, né, que você faz uma compressão, mas sem estar necessariamente usando algum recurso mecânico, técnico. Então, eles colocam algumas atividades na água, que o objetivo seria justamente esse, ter uma melhora da resposta hemodinâmica, melhorar o retorno venoso, seria, né, essa proposta. Mas eu também posso usar a água, né, como uma hidroginástica ou uma natação, pensando, porque dependendo do grau dessa varize, quanto existe uma resposta inflamatória local ali, alguns posicionamentos, algumas posturas para fazer o exercício podem levar a desconforto. Então, ela pode sentir dor ali, não, dependendo, não sei, se for por exemplo, uma região posterior da coxa. E aí, se eu fizer muita coisa sentada, que é um local que comprime, aí eu sinto dor. E aí eu evitaria, de repente, alguns movimentos, algumas posturas que tivesse aquele local, que é um local que ela relata mais desconforto. Então, eu deveria ter um maior cuidado em relação a isso. E aí também não tem um consenso, assim, então os exercícios na água são melhores do que os exercícios fora d'água. Não existe um consenso em relação a isso, mas existem já várias pesquisas mostrando a importância, que existem respostas positivas, principalmente no relato desses pacientes em relação ao conforto. Né? Qual é a nossa orientação no dia a dia? Pelo menos a minha orientação no dia a dia para os pacientes que têm varizes. Então, assim, é importante o exercício aeróbico, a caminhada, a atividade na água. Isso. É importante o exercício de força, a musculação. Sim. Geralmente, para quem tem varizes, principalmente varizes mais grossas, eu oriento que evitem o excesso de carga. Sim. Eu acho que aqueles exercícios de hipertrofia, principalmente aquelas pessoas que fazem muito peso, sim, e às vezes até pela própria profissão deles, que exigem isso, trabalham com isso. Então, eu peço para evitar esse excesso de carga. A musculação é importantíssima. Nesses casos, e também para quem tem varizes grossas, uma orientação que eu costumo dar também, usar meia elástica. Às vezes até para prevenção, porque às vezes bate em um aparelho, faz alguma coisa, aquilo acaba levando a dor, acaba levando a um desconforto, né? Às vezes até sangramento de uma variz dessa. Então, às vezes a meia elástica, além de dar um conforto, uma recuperação muscular, ela ainda ajuda a prevenir algum tipo de incidente que possa acontecer. Então, essa é uma orientação, assim, do meu dia a dia. Tá perfeito. E sentiu algum desconforto, respeite os seus limites, respeite o seu corpo e procure uma ajuda para uma orientação. Agora, existem situações em que a gente vai realmente dizer: esse exercício é proibido para você. Sim. Sabe quando? Quando exercícios de impacto, por exemplo, Muay Thai, sim, futebol, em pessoas que têm varizes de grosso calibre. Por quê? Porque o trauma local pode propiciar tanto o rompimento da veia
quanto o acontecimento de uma tromboflebite. E aí pode evoluir com uma trombose, e aí é uma coisa mais grave. Então, Isso, assim, pensando em exercícios proibidos, seria nessa situação. Com Eu certeza. vou trazer mais uma situação também. Pessoas que trabalham ou fazem exercícios que levam um grande tempo. Por exemplo, vela. Vai velejar ali por longos períodos e fica naquela mesma posição muito tempo. Então, assim, se for pessoas que têm alguma tendência a ter algum problema circulatório, de varizes, isso ali também é ruim para o funcionamento, para o retorno venoso. Então, são atividades que a gente desaconselha, digamos assim. Sim. Então, como a Ellen falou, né? Proibido, não sei se a gente poderia dizer proibido, mas em relação à orientação, é que evite alguns exercícios de alto impacto nessas situações de varizes grossas, por exemplo. E essa questão da musculação, como a Ellen tinha falado, a gente tem toda uma evolução. Então, você ter um aumento de carga brusco, até fisiologicamente, vai levar ao desconforto, né? Então, a gente tem as fases de adaptação neuromuscular. Então, a gente tem ali, normalmente nas 2 primeiras semanas, uma adaptação que a gente chama de adaptação neural, que são adaptações, né, em relação à ativação neuromuscular daquela fibra muscular, daquele grupamento muscular, respostas ali internas mais neurais. Aí depois você vai levar adaptações musculares, que essas adaptações vão desde tecido conjuntivo, tendão, a parte do sarcômero, que é aquela parte mais interna realmente, né, das estruturas musculares, para só na terceira fase, nesse último momento, chegar à hipertrofia, né? Então as pessoas que entram às vezes no programa, eu quero ficar forte, eu quero a hipertrofia, ela é consequência do treinamento de força. E isso também é legal, até para desmistificar, porque também tem muito isso em relação à mulher. Eu não quero ficar enorme, eu não quero ficar forte. Sim. A hipertrofia é um processo natural.